O nosso estudo do livro de Gálatas agora. Ah, sim. O pastor Naor está me lembrando de algo muito importante. A TV Anguera vai transmitir a conferência dos radicais livres, a parte das músicas, né? A pregação não, no domingo que vem à noite. Domingo que vem, às 11h30, meia-noite, por aí. Depois do Fantástico, né? Ok? Então ajuda a divulgar para pessoas assistirem. Às vezes aquele seu amigo incrédulo que nunca vai a um culto, às vezes ele vai assistir um evento desse, e isso pode abrir o coração dele, tirar o preconceito, tirar a resistência, ok? É algo que vai ser na casa de todo mundo, fácil de você usar como estratégia de evangelismo. Fala para o seu irmão aí, fala: irmão, você entendeu que é domingo que vem? Pergunta para ele: o que vai ter domingo que vem à meia-noite? Vamos ver se ele vai conseguir responder. Gálatas, capítulo 6, verso 11 até o final. Vede, coloca por gentileza o PowerPoint. Onde é que eu deixei meu passador de PowerPoint? Alguém pegou ele aqui na frente? Descobre para mim quem pegou. A Márcia deve ter pegado. Gálatas 6, verso 11. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Irmãos, o ponto central do livro de Gálatas é que Cristo substitui a lei. Coloca o PowerPoint, por gentileza. Estou chamando esse último trecho do livro de Gálatas de explicação da essência do cristianismo. O que constitui realmente o cristianismo? Então, ponto central do livro de Gálatas é que Cristo agora substituiu a lei do Velho Testamento. Aí você fala: pastor, mas você disse que a graça é que substituiu a lei. Sim, mas a graça é Cristo. Cristo é tudo em todos. A graça é uma pessoa, né? Lá em João 1,14 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Isso significa que a lei é uma coisa, porque ela foi dada, mas a graça é uma pessoa, porque ela veio. Jesus disse que Ele é o caminho e a verdade. E o texto diz que a graça e a verdade vieram. Por quê? Porque tanto a graça quanto a verdade são uma pessoa, é Cristo. Então, o alvo de Paulo é mostrar que Cristo agora é o centro de tudo. Então Deus quer livrar os seus filhos da escravidão da lei. Deus quer nos livrar da escravidão
de termos que merecer algo. Deus quer nos livrar do peso enorme de tentar agradá-lo nas suas exigências perfeitas. Deus agora quer que nós desfrutemos de tudo aquilo que Cristo já nos conquistou, porque Cristo agora é a nossa justiça. A vontade de Deus é que você seja cheio de Cristo, mas infelizmente muitos se enchem de condenação. Muitos olham o tempo inteiro para si mesmo. Esse é o nosso grande problema. Introspecção, o tempo inteiro se olhando. A Bíblia não fala para você ficar se olhando, mas fala para você olhar para Ele. Contemplai-o e serei iluminados, diz a Bíblia. Ou lá em 2 Coríntios 3,18 diz que todos nós somos como um espelho, que estamos refletindo a glória de Deus. E ao fazermos isso, nós estamos contemplando a Deus e somos transformados de glória em glória. Veja, o que Paulo diz você tem que aprender a contemplar o Senhor. Quando você contempla o Senhor, quando você se ocupa do Senhor, quando a sua mente é preocupada em meditar nele e olhar para Ele, você é transformado de glória em glória. Mas muitos de nós ficamos olhando para nós mesmos. O que leva as pessoas a olharem para si mesmas? O que as leva a olharem para si mesmas é procurando algum mérito pessoal, é procurando alguma coisa na qual possam se segurar, para dizer, eu mereço essa bênção. Não sou tão mal assim, eu estou aqui me olhando, eu estou vendo, eu sou uma pessoa boa, eu posso ser abençoado, não é? Isso tudo impede você de receber do Senhor. O alvo de Paulo é esse: olha para Cristo. Mesmo quero te falar hoje, para de olhar para você e olha para Cristo. Amém, meus irmãos? Não é como foi colocado no vídeo aqui, não é o que você faz, não é o seu mérito, não é a sua obra, é o que Cristo fez, é o que Ele realizou, é a obra dEle que conta, é o mérito dEle que nos faz justos. Você é justo por causa da justiça dEle, porque você foi enxertado em Cristo Jesus. Diga amém nessa manhã. É nisso que Paulo foca nesse momento. Mas os Gálatas, influenciados, não é, pelos judaizantes, queriam transformar o cristianismo numa religião. Aí você fala, pastor, mas o cristianismo não é uma religião? Bom, segundo a classificação aí de qualquer homem natural, de qualquer enciclopédia, o cristianismo é visto como uma religião, com certeza. Mas, de acordo com o ensino do Novo Testamento, o cristianismo não é uma religião. Por que ele não é uma religião? Porque ele contradiz todos aqueles pontos que definem o que é uma religião. Pastor, e o judaísmo? O judaísmo era uma religião. Ele é ainda, até hoje. O judaísmo, na verdade, é a única religião dada por Deus. É a única religião dada por Deus. O judaísmo foi dado por Deus. E ele sim, era uma religião que ensinava o homem como é que ele poderia se esforçar para ser salvo, para agradar a Deus. Só que nós sabemos que falhou. A lei é um fracasso. Não estou dizendo que a lei é ruim. Não fica pensando que eu estou dizendo que a lei não é de Deus. A lei é de Deus. A lei é boa, é perfeita. A Bíblia ela é santa. O problema somos nós, que somos incapazes de cumprir os preceitos da lei. Que somos incapazes de agradarmos a Deus. Mas a lei é boa. Não é verdade? Agora, Paulo termina aqui dizendo 2 pontos fundamentais que definem uma religião, e o cristianismo não tem esses 2 pontos, mas eu gostaria de acrescentar mais 3, que ele não menciona nesse texto, mas que tem a ver com o Novo Testamento e com a nossa prática de vida de igreja. Eu queria mostrar para você que existem 5 coisas ou 5 características que definem uma religião. Tem 5 características uma religião. Quais são elas? Primeira, toda religião possui templos. Toda religião. Você não vai encontrar religião que não tem templo. Então você vai encontrar o templo disso, o templo daquilo, em todo lugar que você for, em qualquer país, visitando templos de qualquer época, você vai encontrar que toda religião possui templos. Mas o cristianismo não possui templos. Aleluia. O judaísmo tinha um templo. E quando, preste atenção, e quando nós resolvemos que esse lugar aqui é um templo, nós estamos virando religiosos de novo. E a religião é morte. Quando nós começamos a achar que esse lugar aqui é sagrado, nós estamos virando religiosos de novo. Sim, por quê?
Os judeus tinham um templo, é verdade. No Velho Testamento, Deus não morava em qualquer país, só em Israel. E mesmo lá em Israel não era em qualquer lugar, era só em Jerusalém. E mesmo lá em Jerusalém não era em qualquer casa, era só num prédio chamado templo. E mesmo no templo era só em um cômodo chamado Santo dos Santos. E mesmo no Santo dos Santos era só numa parte, na tampa da arca chamada propiciatório, que Deus falava. Esse era o ponto central do universo no Velho Testamento. Existia um templo no Velho Testamento, mas no dia em que Jesus morreu, no dia em que ele falou na cruz, está consumado, o véu do lugar do Santo dos Santos se rasgou. E significa que Deus, que antes habitava no templo, agora ele saiu para habitar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo agora foi glorificado, e nós fomos feitos parte deste corpo. Deus agora é residente dentro do nosso espírito. O seu corpo tornou-se a habitação de Deus. Então nós não temos mais lugar sagrado, nós não temos que passar a mão em lugar nenhum e beijar, nós não temos que ir fazer peregrinação a lugar nenhum, porque lá é mais santo do que aqui. Pastor, mas você vai a Israel? Vou mesmo, e acho que todo crente deveria ir, mas não vou lá fazer peregrinação, porque eu acho que lá é mais santo do que aqui. Não acho. Não acho que Deus está mais presente lá do que está presente aqui. Por quê? Porque Deus não habita mais em lugares feitos por mãos humanas, mas Deus habita agora no espírito do crente regenerado, que nasceu de novo. Por que Israel? Nós vamos a Israel por causa do valor histórico que tem tudo aquilo. Aquilo nos lembra, nos dá uma percepção melhor do que está escrito na Bíblia, nos dá uma visão em 3D das descrições dos evangelhos. Depois que você vai no Mar da Galileia, você enxerga com outros olhos agora o dia em que Jesus andou sobre as águas, porque ele andou naquelas águas. Mas não quer dizer que aquele lugar seja mais sagrado do que o rio Meia Ponte. Está me ouvindo? Mas é que lá Jesus andou. Então você lê a palavra de Deus, você agora tem outra percepção. Mas olha para cá, muitos de nós vivemos numa época em que o prédio ficou santo. Essa é a realidade em muitas igrejas evangélicas. Por isso que em muitos lugares é só uma religião. É por isso que muita igreja evangélica não prospera e não avança, porque ela está apenas competindo com outras religiões. Nós não somos religião, filho, porque nós não temos templo. Nós temos lugar de reunião, mas nós não temos templo. Quantos dizem amém sobre isso? Mas eu sei que você vai em muitos lugares e o pastor faz um apelo: venha ao altar agora. Muitos irmãos que chegam para a videira, no começo eles conversam comigo falando: pastor, aqui a gente não vai muito no altar, né? Falei: vai, que é isso? Altar é importantíssimo, não é o lugar, altar não é o lugar onde você adora a Deus? Então, só que o altar pode estar na beira da sua cama, pode estar lá na mesa da sua escrivaninha do seu trabalho, pode estar em qualquer lugar, porque o Santo dos Santos agora é o seu Espírito. Isso não pode ser mera doutrina. Nós repetimos isso aqui nesse lugar tem 15 anos. 15 anos que a gente fala, repete e repete. Mas sempre é importante associar com verdades novas. Hoje estou falando do lado de religião. Toda religião, ela é templista. Segunda característica: toda religião segue a lei. Toda religião segue lei. Preste atenção. Se você perguntar para qualquer débil mental na rua, não tem que ser formado, estudado, super inteligente não. Qualquer um, perguntar para ele: escuta, o que você acha que tem que fazer para ir para o céu? O que ele vai responder? Olha, nós temos que comportar bem, ser bonzinho, fazer o bem, né? Fazer esmola. Se a gente fizer tudo certinho, aí quando chegar naquele dia, São Pedro vai deixar a gente entrar. É isso que vai responder? É ou não é? Eu estou inventando isso aqui? Não estou inventando. Por quê? Porque toda religião funciona com base na lei. Você cumpre a lei e Deus te abençoa. Você quebra a lei e você está mal com Deus, vai ser punido. Né? Você faz o que é bom, eu vou deixar você entrar no céu. Você faz o que é mal, você vai para o inferno. Essa é a ideia. Toda religião é assim. Toda religião ensina a lei. A lei, ela foi internalizada por todos. E preste atenção, a lei é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não precisa de ter revelação do Espírito para poder entender a lei. Precisa? Se o Evangelho fosse a lei, que boas novas que teria nisso? Todo mundo já sabe, e já sabia antes de Jesus vir, que se comportar bem é abençoado, se comportar mal é amaldiçoado. Toda religião funciona assim. Todo ímpio sabe disso. Ele não precisa do Espírito Santo vir revelar para ele essa verdade.
Por quê? Porque essa verdade, ela já está dentro dele desde quando ele é bebezinho. Eu me lembro, minha filha mais velha, quando ela era bem pequenininha, um dia eu peguei ela escondida atrás da porta. Ela devia ter uns 2 anos e meio por aí. E eu falei: o que você está escondida aí atrás? Eu já sabia que tinha um motivo. E aí fui ver, na mãozinha dela tinha um batom. E ela estava com a mãozinha assim. Quem falou para ela que não pegarás batom da mãe? Quem falou para ela a lei? Provavelmente a mãe não tinha falado ainda. Com 2 anos a mãe não sentou e falou: olha, tá vendo esse batom? Não toca nele, no dia que tocar você morre. A mãe não falou, mas ela já sabia, porque já está dentro dela. E aí, como ela fez o que ela achava que não devia ter feito, ela escondeu atrás da porta, igualzinho Adão no meio das árvores do jardim. Igualzinho, uma coisa impressionante. Pai e mãe observador percebe isso na vida dos filhos também. Que às vezes você nunca falou aquilo para ele, mas ele já sabe. Porque todo mundo já sabe o que é certo e o que é errado. Então, se ser salvo é uma questão de fazer o certo e rejeitar o que é errado, isso significa então que a árvore do conhecimento salva. Mas Deus disse que a árvore do conhecimento mata. Ela mata. Só saber o que é certo e o que é errado não salva ninguém. Isso é a lei. A lei ensina isso. Muitos crentes vivem a lei. E o que é pior, muitos crentes apenas trocar de religião. Eles estão aqui achando que quem está na religião ainda. Então eles chegam aqui, só falta ajoelhar na entrada, né? Porque aqui, não, o que é isso aqui dentro? Aqui é muita irreverência. Calma, esse lugar é apenas nosso local de reunião. Deus não mora aqui. Tenha reverência com o seu corpo. Porque Ele é santo, Ele sim. Outros apenas trocam de religião. Antes eles faziam troca, você sabe? A lei é uma questão de troca. O que é uma troca? Você faz o que é bom que eu te abençoo. Você quer ser abençoado? Apenas faz o que é bom. Então é uma troca de favor. Entendeu? Quem faz vai ganhar, quem não faz não ganha. Troca de favor. Muita gente vivia lá no mundo trocando favor. Então ele era católico, o que ele fazia? Não, eu quero muito essa bênção, eu vou trocar com Deus. Vou falar para ele, eu vou a pé para a Trindade, ele me dá essa bênção. Aí Deus fala: tá feito, pode ir para a pé que eu te dou. Aí ele vai a pé para a Trindade. Outras vezes ele fala: eu vou a pé para a Trindade, você me dá essa bênção. Deus fala o que para ele? Na pé eu não dou não, vai de joelho que eu dou. Aí ele pega e vai de joelho. Para o outro ele vai carregando uma cruz. Aí eu fico pensando, o cara pega e converte, virou crente agora, veio para a lei dos crentes. Aí chega que ele quer trocar com Deus também. O que ele troca com Deus agora? Ele troca, é o seguinte, antes, bom, tem outras religiões mais espiritualistas que troca farofa e galinha preta por bênção. Eu vou te dar farofa e galinha preta e uma boa pinga na encruzilhada e você me dá a bênção. Aí é uma troca. Eu não estou discutindo o mérito da troca, é troca. O muçulmano, como é que ele troca? Por que você acha que esses muçulmanos se estouram nesses atentados terroristas, se explodem? Estão trocando com Deus. O que eles querem na verdade? Entrar no paraíso e ter 70 virgens para eles dormir com elas. Não estou exagerando, isso é verdade. Eles morrem por causa de 70 virgens, barbaridade. Estão trocando, vai lá e morre, vai lá e explode os americanos ali, que eu vou te dar 70 virgens para você. Aí o cara pega e vai. É troca, está trocando com o Deus deles. Cada um tem um Deus diferente. Tem um Deus mais cruel que quer que o outro se exploda. Tem um Deus mais boa praça, não, a farofinha tá bom para mim. E tem um outro Deus que gosta de casquinha de ferida. Quanto mais machucado você fica, mais ele te ama. Quanto mais seu joelho estiver esfolado de andar no asfalto quente, mais ele vai dizer: esse é fiel mesmo. Mas o Deus do Novo Testamento não é esse. Aí o cara chega na igreja e quer trocar com Deus também aqui. Aí alguns falam: pastor, por que nós não somos uma igreja de campanha? Tem irmão que acha nossas campanhas de jejum é igreja de campanha, porque nós somos mais light, então nós não queremos falar de campanha, a gente fala de jejum, porque a gente é mais isso. Nada disso, filho. Originalmente a nossa campanha de jejum nem era para nós mesmos. Nós condescendemos de orar por você. Nossa campanha de jejum é pelos outros. Quem tem o Espírito de Cristo, ele não morre por si, ele morre pelos outros. Cristo não morreu por si, ele morreu pelos outros. Quando nós jejuamos, não jejuamos por nós, fazemos isso pelos outros. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas aí ele vai fazer a campanha, agora ele troca: eu vou vir 9 terça-feira aqui orar, mas no final eu quero a bênção. Deus fala: tá bom, 9 eu te dou. Aí o cara vem num culto chato, enjoado, terrível.
Mas ele vem 9, porque é um sacrifício, ele está trocando com Deus. Vê, ele só mudou, ele não dá farofa, agora ele dá oferta. Entendeu o que eu estou dizendo? Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Não transforme o cristianismo em religião. Mesmo que outros evangélicos vivam assim, não vivamos nós. Mesmo que outros que se dizem evangélicos vivam por esse caminho, não vamos viver nós aqui. Vamos viver a realidade do cristianismo do Novo Testamento, como foi ensinado pelos apóstolos. Diga amém. Amém. Os irmãos estão comigo aqui? Amém. Ou você está me ouvindo, ou você está me aguentando? Amém. Sim, porque às vezes você não está concordando. Você está ouvindo o que eu estou falando e está se segurando no banco. Hoje o pastor está impossível. Não, só estou te falando o que é religião. É o que Paulo está dizendo. Terceira característica da religião: toda religião tem uma classe sacerdotal. Toda religião tem um clero. Toda religião, todas elas. O budista tem aqueles monges que lutam Kung Fu. Muito legal isso, né? Quanto mais espiritual o cara, mais imbatível ele é no Kung Fu, no Karatê. Os indianos têm aqueles monges vestidos aquela roupa alaranjada, que toma banho num rio cheio de cadáver, onde vai o esgoto de uma cidade de milhões de habitantes, e o cara vai lá e se banha, porque ele é um clero, muito santo. Os muçulmanos também têm lá seus imãs, seus ayatolás, clero. Não é? A igreja católica tem um clero. E aí, e nós evangélicos, nós temos que ter um clero também. Aí nós também queremos inventar. Entende? E aí é por isso que os títulos são tão perniciosos. Por que o título é pernicioso? Porque ele nos leva de volta para o judaísmo. O judaísmo tinha um clero. No judaísmo tinha um sacerdote que era o intermediário entre o povo e Deus. No judaísmo tinha um sumo sacerdote que entrava no santo dos santos para poder fazer expiação pelo pecado da nação. Então no judaísmo tinha o sumo sacerdote, tinha o sacerdote e tinha os levitas. 3 classes clericais. E esse pessoal era superior num certo aspecto, porque eles eram separados por Deus. Deus fez isso. Mas hoje no Novo Testamento não existe classe sacerdotal mais. Não é que não existe sacerdote, existe sacerdote. O que diz lá em 1 Pedro 2,9? Vós porém sois raça eleita, e o que mais? Diga, eu fui feito sacerdote. Eu estou pensando em mudar o slogan da nossa igreja. Quando fala que cada crente é um ministro, estou pensando em mudar para cada crente é um sacerdote. Sabe por quê? Porque ministro ficou bonitinho demais. Ministro, o que é ministro? Ministro é qualquer coisa agora. Mas sacerdote é um negócio que incomoda. Porque cada crente é um sacerdote, mas sacerdote não é só ali o patriarca, o arcebispo. Sacerdote não é só o padre, o pastor, o reverendo. Não é só o bispo evangélico, o apóstolo evangélico. Quer dizer, então todo mundo é, mas aí avacalhou demais o negócio. Ué. Agora qualquer crente meia tigela é sacerdote. Pois você acabou de entender o que é o cristianismo e a graça de Deus. É muita graça que Deus pega esse sujeito meia tigela e fala, você agora é sacerdote do Deus Altíssimo. E ele fica todo espivitado agora, porque ele agora é sacerdote. Mas essa é a verdade, é mesmo. Se Deus não se envergonhou de chamar você de sacerdote, eu também não tenho vergonha de dizer que você é sacerdote. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Mas nós gostamos de título. Ah, como nós gostamos de título. Em algum momento nós vamos resolver essa questão de título. Não chegou a hora ainda. Não chegou a hora ainda. Mas vai chegar um momento. E quando chegar esse momento, você pode ter certeza. Muitos irmãos perguntam, pastor, tem irmãos que faz questão de me chamar de apóstolo. Veja, eu até reconheço que eu devo ser um apóstolo mesmo. Mas eu não vou assumir esse título. Sabe por quê? Porque ele é um desserviço para a visão do cristianismo bíblico. Ele atrapalha em vez de ajudar. Atrapalha. Então eu sempre digo para os irmãos, é mais fácil eu virar irmão do que eu virar apóstolo. É mais fácil me tratar de irmão Aloísio do que de apóstolo Aloísio. Por quê? Porque o título cria distanciamento. O título cria meritocracia de novo. Fica parecendo que quem tem o título está mais perto de Deus, mas é mentira. Fica parecendo que quem tem um título é mais justo e Deus tem mais compromisso de ouvir a oração dele. Também não é verdade. Não é verdade. Todos nós chegamos diante do Santo dos Santos pelo mesmo meio, pelo sangue do Cordeiro. Todos nós chegamos diante do trono do mesmo jeito. Mas eu sei que os irmãos insistem em falar isso.
frequentemente encontro, normalmente são as irmãzinhas, né? Vêm de outras igrejas e elas falam: pastor, ora por mim, você está mais perto de Deus, você é santo demais. Algumas passam a mão no meu rosto e falam: mas você é tão santo. Eu falo, sou mais do que santo, eu sou santíssimo. Porque minha santidade é Cristo. Preste atenção. Aí ela acha que eu estou mais perto de Deus. Mas eu não estou mais perto de Deus. Porque a proximidade de Deus não depende das minhas obras, nem do meu título. A proximidade depende do que Jesus fez na cruz. E o que Ele fez para todo aquele que crê. Quantos creem? Então você está também. O problema nosso é esse. Isso tudo é um desserviço. Isso destrói as funções do corpo. E cria uma religião de gente mais merecedora. E o que é pior, a única maneira de você definir quem é mais merecedor é pelas obras. E aí nós ficamos achando que o sujeito está mais perto de Deus porque ele conseguiu agradar a Deus fazendo alguma coisa que você não faz. Só que isso é mentira. Nós agradamos a Deus por fé. O justo vive pela fé. Aquele que crê obtém o testemunho de agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Quarta característica: toda religião possui cerimônias. E aí é nesse ponto que Paulo entra. No verso 12 ele diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses aí estão constrangendo vocês a se circuncidarem. Aí o que Paulo está falando aqui na verdade? Uma questão fundamental. Eu coloquei em forma de pergunta aqui. Quando Paulo fala de ostentar, essa palavra ostentar é uma palavrinha mais chique, significa mostrar, aparecer, para todo mundo ver. Aí fica a pergunta: o cristianismo é exterior ou ele é algo interior? Essa é uma questão séria. Eu não preciso dizer para você a resposta, você já sabe. O cristianismo, Paulo diz, não é uma questão de cerimônia exterior. O judaísmo era cheio de cerimônias. Cheio de cerimônias, todas elas dadas por Deus, mas passou, porque é da religião. Religião não atinge o propósito de Deus. E hoje, no cristianismo, não existem cerimônias que foram oficializadas, a não ser a ceia e o batismo. A ceia e o batismo. Então preste atenção. Não é que cerimônias sejam completamente erradas. Pode ter cerimônia, mas a cerimônia só tem sentido quando já existe uma realidade interior. Então, você creu, você nasceu de novo, então agora você pode ser batizado. Vai ser batizado. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, só tem sentido fazer algo por fora se aquilo já é verdade por dentro. Por isso que Paulo diz: nem a circuncisão e nem a incircuncisão é coisa alguma. Ou seja, não importa, não é esse corte aí no prepúcio que faz alguma diferença. Isso é irrelevante, Paulo está dizendo. Porque o cristianismo não é uma questão de cortar algo físico. O cristianismo não é uma tatuagem que eu faço. O cristianismo não é um adesivo que eu ponho no carro, ainda que os crentes acham que é. Colocou um adesivo e é avivado agora. Não tem adesivo, pastor, você não tem nenhum adesivo no seu carro? Fala, nenhum, rapaz. Por quê? Porque cristianismo tem que ser exterior, visível. Mas não é. Eu quero dizer para você, só é cristianismo genuinamente se for de dentro, de uma experiência viva com Deus. Mas as pessoas adoram cerimônias. Por que que as pessoas gostam de cerimônias assim? O ímpio adora uma cerimônia. Tem um programa na televisão que eu gosto de assistir, que uma artista, cada semana, faz entrevista com uma religião. Já fizeram lá com os evangélicos também. Sim, porque a maior parte dos evangélicos são apenas uma religião, nada mais. E ela participa de todas as cerimônias. Não importa se está numa cerimônia do judaísmo, ou se ela está num mosteiro budista, ou se ela está ali ajoelhada de frente para Meca, rezando com os muçulmanos. Não importa, o que importa é a cerimônia. E no final ela sempre diz: nossa, que cerimônia profunda, que cerimônia rica. Mas tudo é hipocrisia de ímpio. Cerimônia não significa nada. E vou te dizer mais, gostam de cerimônia por quê? Porque cerimônia não precisa de fé. Cerimônia não precisa de fé, já fiz. O que eu tenho que fazer? É um banho de pipoca? Então vamos banhar. Cadê a pipoca? Traz lá.
Aí taca a pipoca em cima. Estou sentindo, nossa, senti um negócio agora. Entendeu? É só uma cerimônia. Sabe o que é ruim? É quando os evangélicos caem na mesma bobagem. Em vez de orar, agora eu tenho um incensário aqui. E eu vou sair com o meu incensário aqui, a fumacinha que é a oração. Porque Deus é interessado na fumacinha agora. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas aqui eu sou crente, então crente não tem essa fumacinha. Então eu busco azeitona sagrada, né? Eu vou lá no Rio Nilo e pego a água do Rio Nilo. Eu acho bom os irmãos que vão comigo lá em Israel. Eles ficam tudo com medo, que não sabem o que faz perto de mim. Ah, eu não sei o que o pastor gosta, eu queria tanto a aguinha do Rio Jordão. Eu falo, irmão, você quer água? Pega a água, filho. Pega a água. Mas aí no meio do caminho ele perde a água. Eu falo, enche com a torneira. Chega lá, conta todo mundo, olha, eu tive no Rio Jordão. Se falar que você pegou água lá não, eles vão deduzir. É capaz de ter gente que vai tremer, cair para trás, só de ver a água do Rio Jordão. Presta atenção. Não significa coisa alguma, é água, é exterior. Não é o Rio Jordão que tem poder, é o Espírito Santo residente entre você que tem todo o poder. Mas tem irmão que quer a garrafinha, e judeu é esperto, ele quer vender. Aí você chega e fala, se você quiser entrar na minha loja, eu dou aqui a garrafinha de graça, sei lá no Rio, pode encher à vontade. E os crentes saem com sacolada de água, e chegam em Goiânia dando presente para todo mundo. Trouxe para você uma coisa especialíssima. O que foi? Trouxe uma azeitona do Monte Sinai, um copo, uma garrafa d'água do Rio Jordão. E acredite, eu peguei uma folhinha da oliveira do Getsemane, e todo mundo, ah, meu Deus, é maravilhoso, cadê? Por que eu não posso ir numa viagem dessa? Eu queria tanto ir nessa viagem. Agora ninguém vai comigo mais, devia ter falado isso. Presta atenção. O cristianismo não é isso. Mas eu sei que tem igrejas evangélicas que tem culto da azeitona, que manda colocar um copo de água na frente da TV, porque é a água que é o negócio. Se não tiver água, a unção não flui, porque a água é o caminho. A água é o seguinte, o Espírito vem na água. Na hora que você bebe a água, o Espírito entra no seu estômago, ele vaza para os intestinos, e daí ele entra pelos poros, daqui a pouco ele chega no seu espírito. Ou seja, não tem nada que não passe pelo físico, pelo amor de Deus. Não tem nada espiritual. É tudo físico, material, tem que tocar, tem que pegar. Entendeu? Esse é o problema do judaizante. Ele falou, para ser crente tem que circuncidar, tem que cortar aí a ponta do prepúcio. Aí Paulo diz, que bobagem sem tamanho. Cristianismo é uma experiência interior. A mudança genuína vem de dentro. Mas nós vivemos uma geração que conseguiu transformar a igreja em religião. E aí as coisas exteriores passam a definir. Se você é um monge budista, você tem que vestir aquela roupa e andar careca, porque senão você não é um monge budista. Se você é um judeu ortodoxo, você tem que ter aquela costeleta que vem até aqui embaixo, aquele chapéu preto, aquela roupa preta, porque senão você não é, porque ele é definido pelo exterior. Se você não vestir uma toga como o padre, o arcebispo, você não vai ser reconhecido, porque você é conhecido pela roupa. Como é que você pode falar que você é um frade se você não tem a roupa da sua ordem? Por quê? Porque o que te caracteriza é o exterior. Mas Paulo chega dizendo, filho, se não tiver nada aí dentro, vai tostar no inferno do mesmo jeito. Deus não está preocupado com a parte de fora, pelo menos não tanto quanto está preocupado com a parte de dentro. Aí alguém fala, pastor, a gente deve sair por aí falando contra isso? Eu não tenho paciência para chegar para ninguém e ficar dizendo para ele que a azeitona não é diferente das outras que nascem aqui em Minas Gerais. Não tenho paciência. Se ele acha que é sagrada, deixa ele comer a azeitona em paz. Mas eu conheço gente que foi abençoado por causa disso. Eu acredito que foi mesmo. Porque Deus é tão gracioso, Ele está esperando tanta ocasião para te abençoar, que é capaz dele usar aquela água fluidificada mesmo, que você está lá todo dia bebendo durante a semana. É capaz dele usar, mas acredite em mim, cresce. Você não é parte de uma religião mais, você é parte de Cristo. Cristianismo é uma pessoa, é Cristo, não é uma cerimônia, é Cristo. Não deve ser as coisas de fora que nos identificam, entendeu? É claro que você não precisa ser vestir de maneira imoral, nem viver de maneira licenciosa como os ímpios, mas também não vira um ET evangélico, pelo amor de Deus.
uma criatura que ninguém entende o que é. Você não é definido por essas coisas. E aí, vem a quinta característica daquilo que define uma religião. Os irmãos estão anotando quais são elas? Bom, está no boletim, né? Você pode acompanhar no boletim se você quiser. Qual que é a primeira delas? Templo. Toda religião é templista. Nós não temos templo. A segunda característica, lei. Toda religião é baseada na lei. Nós fomos libertos da lei. Não significa que nós não temos lei mais, mas a nossa lei agora é a lei do Espírito da vida. É o Espírito Santo vivendo dentro de você e te conduzindo a toda a verdade. Não vivemos mais pelo princípio do certo e do errado. Vivemos pela árvore da vida, que nos conduz para a vida. Terceira característica, qual que é? Não ouvi. Clericalismo. Clericalismo. Significa que hoje nós não temos irmãos que comandam na igreja? Tem. Talvez esse seja o único motivo pelo qual ainda preserva essa tradição entre nós, de ter pastores. Por quê? Porque é preciso que tenha clareza de quem está envolvido no governo da igreja. O fato de não haver clero não significa que não há governo. Há governo. Os presbíteros são os anciãos da igreja. Não é verdade? E em quarto lugar vem as cerimônias. E por último, as boas obras. Toda religião ensina boas obras. Não tem religião que não ensine boas obras. Está me ouvindo? Por isso todo mundo fala, toda religião é boa. Todas elas ensinam a fazer o bem. E é verdade. E agora você está entendendo por que você é cristão, que você é crente. No Novo Testamento, o cristianismo não é baseado nas boas obras. Por que não? E significa que nós não fazemos boas obras? Fazemos sim. Mas preste atenção. Para você ser salvo, não depende delas. E aí vem uma pergunta também. A segunda pergunta é: o cristianismo é algo interior ou exterior? Eu pergunto a você agora: o cristianismo é algo humano ou divino? Em outras palavras, o cristianismo é uma questão do que você faz para Deus ou do que Deus fez por você? Isso é a diferença completa. Toda religião procura fazer coisas para Deus, mas o cristianismo não é baseado no que nós fazemos para Deus, é baseado no que Cristo fez na cruz por nós. Portanto, foi Deus que veio ao nosso encontro e fez por nós. A cruz, portanto, ela ataca o orgulho do homem de uma maneira muito forte. Por que que todas as vezes que nós pregamos a cruz, as pessoas ficam tão resistentes? Se você chega em qualquer cerimônia falando de boas obras, falando das coisas boas, olha, você precisa de dar esmola, cuida dos pobres, você precisa de fazer um trabalho social. Se você fizer isso, ninguém vai ser contra você. Você acha que os primeiros cristãos foram perseguidos e martirizados porque eles pregavam boas obras, irmãos? Ninguém é contra boas obras. Paulo diz que contra essas coisas não há lei, em lugar nenhum. Se você chegar falando de fazer coisas boas, todo mundo vai gostar de você. Por que então que alguns serão perseguidos? Por que que aqueles que quiserem servir a Jesus serão perseguidos, diz Paulo? Porque a cruz deixa o ímpio com raiva. Por que que a cruz deixa ele com raiva? Porque a cruz mostra que ele é pecador e que ele estava condenado ao inferno. Quando nós pregamos a cruz, estamos dizendo o seguinte: olha, você não presta, você merecia ir para o inferno, mas Jesus veio e tomou a maldição no seu lugar. Antes dele entender a graça e o amor de Deus, ele fica revoltado. Ele fala: eu não precisava ter vindo para morrer por causa de mim. Eu não fiz nada de errado, eu sou bonzinho. Não, eu não. Mas enquanto ele não perceber porque a cruz está proclamando, ele não é salvo. Porque cada vez que ele olhar para a cruz, ele vai ouvir Jesus dizendo: olha, não tinha outro jeito para você entrar no céu. Eu estou aqui por causa de você, não é por causa de mim não. Eu estou aqui por causa do seu pecado. Eu estou aqui por causa do seu destino. Eu estou aqui para você não ser condenado. Eu estou aqui por causa de você. Isso atinge o orgulho humano. O homem é muito cheio de orgulho. O homem se acha muito bom. O homem se acha muito justo, muito capaz de responder a Deus, de cumprir a lei de Deus. Mas a cruz é a prova divina que você merecia o inferno.
Veja, eu estou colocando um outro lado da cruz. Eu poderia falar que a cruz é a prova do amor de Deus. É verdade também. Por que a cruz é a prova do amor de Deus? Porque Deus não precisava de se incomodar com pessoas indo para o inferno. Ele poderia continuar confortavelmente na sua glória, mas ele abandonou a glória, se fez homem, ele vestiu-se de humanidade, enfrentou a morte, foi para o inferno para salvar o homem. Isso é a expressão da sua graça e do seu amor. Mas ao mesmo tempo a cruz mostra o tanto que você é pecador, porque ela está dizendo o seguinte: não importa o que você faz, você é tão mal que está condenado ao inferno. Não importa que boas obras você tenta fazer, você não vai conseguir entrar no céu através delas. E isso ofende as pessoas. É uma coisa interessante isso. É por isso que os crentes são tão resistidos, pelo menos aqueles que pregam o evangelho, e dizem que não há salvação em nenhum outro, e dizem que não há outro meio de ser salvo, e que não adianta ter boas obras com o intuito de ser salvo, porque ninguém é salvo pelas boas obras. Paulo disse aqui em Gálatas 2,19. Por quê? Porque se as boas obras pudessem nos salvar, isso significaria que Jesus veio morrer na cruz em vão, à toa, inutilmente. Não precisava dele ter vindo, se tinha outro meio de ser salvo. Mas lá no Getsemane, ele orou, ele falou: Pai, tem outro jeito? Tem outra maneira? Se possível, passa de mim o cálice, mas faz a tua vontade. Depois de orar 3 vezes, ele se levantou e foi para a cruz. Sabe por quê? Porque o pai respondeu. O que o pai respondeu? Não tem jeito, filho. Esse é o único jeito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Todo homem é pecador. Ele herda essa natureza pecaminosa. É genético, ele já nasce com ela. Não tem jeito, homem nenhum vai buscar o bem. É preciso que nós morramos por ele. E ali na cruz, o Senhor Jesus pagou o preço. Por quê? Porque não tinha outra alternativa. Uma pessoa que resolve ser salva, dando uma sopa sem vergonha para um pobre, ele está blasfemando de Jesus. É uma blasfêmia contra Jesus. Como é que você tem coragem de dizer que Deus está mais feliz com essa sopa horrorosa do que com o Senhor Jesus sendo sacrifício vivo? Quando você dá uma esmola de R$1, achando que com isso Deus vai te dar a salvação, você está dizendo que o sacrifício de Jesus valeu menos do que isso. É isso que você está falando. Está dizendo que não valeu nada o que ele fez. Isso é blasfêmia contra o Senhor. É por isso que rejeitar a Cristo resulta em condenação, porque você está desprezando um trabalho enorme de salvação que foi feito a seu favor. Veja, deu mais trabalho salvar você do que criar um mundo. Olha o trabalho que deu para nos salvar. Criar o mundo foi simples no certo sentido, porque Deus só falou: haja luz, haja água, haja terra. Deus apenas ordenou. Mas para o homem ser salvo, não teve jeito de ser assim. Deus teve que se diminuir, entrar na barriga de uma mulher, ser um embrião ali, depois um feto, depois nascer depois de 9 meses. Ele era Deus. Nascer numa manjedoura, viver com aquele casal de gente limitada, porque é gente, não é Deus. Se submeteu a eles. Viveu no meio de gente, sabe, ignorante, de gente sem luz nenhuma, em trevas. Mas ele estava ali, teve que vencer o pecado, sujeitou a toda a tentação do diabo. Veja, deu um trabalho danado. Depois ele teve que ir para a cruz. Na cruz ele teve que morrer. Jesus não foi assassinado. Muita gente pensa que Jesus foi morto pelos judeus malvados. Ninguém matou Jesus. Está me ouvindo? Ele mesmo entrou na morte. Mas ele entrou na morte com as mãos e os pés presos. Porque entrar na morte com a mão livre é fácil, é só dar um tiro na cabeça. Agora ninguém suicida com as 2 mãos e os 2 pés presos. Mas ele é o autor da vida, ele pode entrar na morte. E ele entrou na morte quando ele disse que estava consumado. Mas ele fez isso por nós, como sacrifício vivo. E ele desceu ao Hades, desceu ao inferno. Ele pegou as chaves da vida e da morte. E agora ele é Senhor sobre todas as coisas, porque ele precisou de ressuscitar depois. Olha o trabalho que deu a salvação. Não foi algo feito de maneira estabanada, foi algo muito trabalhoso, porque essa é a graça de Deus. Mas quando um homem hoje rejeita o sacrifício de Jesus, quando alguém fala que Jesus é só um mártir, Jesus morreu na cruz, mas ele era só um mártir, você está blasfemando de Cristo. Isso é pecado grave, está desprezando o sacrifício da cruz. Mas isso ofende as pessoas, porque a cruz mostra o tanto que somos pecadores. A cruz acaba
acaba com o orgulho do homem, mas a cruz estabelece a justiça e a glória de Deus. Hoje estamos aqui para celebrar a cruz de Cristo e a sua ressurreição. Hoje é dia de ceia, dia de pão e dia de vinho, dia de cura, dia de justificação, dia de comermos do pão do céu e sermos transformados metabolicamente. Entende o que eu estou dizendo? É uma cerimônia, é verdade, mas acredite em mim, os elementos de si são apenas pão e vinho. Não teve nenhuma transubstanciação aqui hoje, não. Continua sendo pão e vinho. O que importa é a revelação que você tem quando você come o pão e bebe o vinho. O que importa é a luz que você tem. Qual o entendimento que você está tendo ao fazer isso? Porque dependendo da luz que você tiver, você vai experimentar a glória de Deus na sua vida sempre. Suprimento celestial constante. Quando dizem amém? Depois Paulo encerra falando uma lei. Eu vou encerrar falando isso também. Ele diz assim, verso 15: pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o que importa é o que, meus irmãos? Ser nova criatura. Os irmãos não estão lendo na Bíblia. O que importa é nascer de novo. O que Paulo está falando é o seguinte: de tudo que você ouviu aqui, de tudo que os judaizantes estão falando para você, de tudo que as religiões procuram ensinar, Paulo está dizendo, só tem uma coisa que importa. O que importa é ser nova criatura. Mas espera aí, Paulo ficou a epístola inteira falando de justificação. E agora no final ele fala que o que importa é novo nascimento. Mas é porque o novo nascimento é a consumação da justificação. Quantos entendem o que eu estou falando? Não, você não entende, eu vou te explicar agora. Olha para cá. Preste atenção no que eu vou te dizer. Já falei isso aqui, vou repetir. Não tem jeito de você ser justo só sendo perdoado. Está me ouvindo? Vamos imaginar, está aqui o pastor Naor. Ele é um exemplo. Ele matou alguém. Então ele é assassino. Mas nós perdoamos ele. A gente chega e perdoa. Olha, você está perdoado. Vai ganhar um indulto. Você está perdoado. Preste atenção. O fato de ele ser perdoado, ele se transforma em justo agora? Sim ou não? Não. Ele é apenas um assassino perdoado. Está me ouvindo? Marcos Mota, um exemplo. Só um exemplo. Roubou de mim. Ele chega em mim, eu falo, Marcos Mota, eu te perdoo o seu roubo. Ele está perdoado. Está perdoado ou não está? Mas eu pergunto para você, ele é justo? Ele é o que na verdade? Um ladrão perdoado. Preste atenção. O céu não é lugar de ladrão perdoado. O céu não é lugar de assassino perdoado. É claro que o perdão é muito bom, mas o que Deus faz é muito mais do que nos perdoar. Deus transforma aquele assassino e aquele ladrão em justo. O que é justificar? Justificar é o oposto de condenar. Entendeu? Você condena por quê? Porque o sujeito tem provas aqui que ele é culpado. Então ele é injusto, está condenado. O que é o justificar? É que depois de você ver a acusação contra o Marcos Mota, não tem nada contra ele, não tem nada que prova contra ele. Aí ele é liberado do tribunal e o juiz bate o carimbo dizendo, é inocente. Inocente significa o quê? Justo. Ele é justo. Só tem um problema. O Marcos Mota e o Naor Pedrosa são apenas pecadores perdoados. Esse aqui é o assassino perdoado, aquele lá é o ladrão perdoado. Mas você sabe, isso não é suficiente. Deus quer algo mais. Deus quer que eles sejam justos. Como é que Deus faz isso então? Isso é o processo do novo nascimento. O que Deus faz então? Por isso nós estamos aqui hoje. Alguém me dê um pão e um cálice aqui, por gentileza. A Bíblia fala que o Senhor Jesus fez aliança conosco. Ele fez aliança. O que é uma aliança? Uma aliança é um trato, isso na Bíblia, em que todas as nossas coisas se tornam comuns.
O que é meu se torna seu, o que é seu se torna meu. A Bíblia fala que no último dia, na última Páscoa, o Senhor Jesus pegou o pão e o vinho. E naquela hora ele fez a nova aliança. Ele disse: este é o cálice da nova aliança. Jesus está ali representando agora Deus. Os discípulos estão ali ao redor da mesa e vão tomar o cálice com ele. Estão representando todos os homens que creem. E aí o que acontece? Naquela hora, algo espiritual acontece. Naquela hora, uma aliança é firmada. E aí, há uma troca. O que é de Cristo passa para nós que cremos. E o que é nosso passa para Cristo. O que era nosso? Nosso era o pecado, todos. A condenação, a injustiça, a miséria, a doença. Tudo isso era nosso. O que aconteceu? Cristo pegou para ele. E o que era de Cristo? De Cristo é justiça, porque ele nunca pecou. De Cristo era a justiça, a vida, a saúde, prosperidade. Ele pegou isso e passou para nós. Na hora que ele vai para a cruz, ele não vai agora sozinho mais, porque ele acabou de fazer aliança conosco. Agora ele não está sozinho mais, mas ele está com todo aquele que quiser entrar nessa aliança. E na hora que ele vai para a cruz, ele leva para a cruz todos aqueles que estão participando da aliança. De maneira que lá na cruz, ele nos levou a todos nós, e levou o nosso pecado. O diabo achou que estava matando Jesus, e achou que era vitória, e talvez o inferno até celebrou, mas mal sabia ele ao terceiro dia, que Jesus levou o inferno inteiro para a cruz, e destruiu, e destronou, e derrotou as obras do diabo. Cristo desce para o inferno, por quê? Porque tudo que era nosso tinha que ir para o inferno. Mas ele não podia ficar no inferno, porque nele mesmo não tinha pecado, nele mesmo não tinha culpa. Então o inferno e a morte não poderiam retê-lo. Por quê? Porque a morte é o salário do pecado. Não é isso que Paulo diz? O salário do pecado é a... Jesus morreu, mas ele não tem pecado. Então ele não pode ficar na morte, ele tem que ressuscitar. Ao terceiro dia ele ressuscita agora. Preste atenção, Paulo diz: essa cruz é o centro de tudo. Quando você crê, você entra para a aliança. De tal maneira que a morte de Cristo é a sua morte também. E a ressurreição dele agora é a nova vida que você recebe. Isso significa o quê? Que na cruz, você não foi só perdoado. Perdoado também. Na cruz, você foi morto e ressuscitado junto com ele. De tal maneira que no dia que você crê, você nasce de novo. Você recebe a vida de Deus. E aí você pode agora ser considerado justo. Sabe por quê? Você nasceu de novo. Você não tem passado mais. O passado que existia é do velho Naor, que era assassino. Mas agora, o novo Naor, que nasceu de novo, não tem passado. Ele é justo. E a partir de agora, como ele está unido a Cristo, a justiça dele nem é dele mais, é a justiça de Cristo. Porque agora onde Cristo foi, ele vai também. O destino de Cristo é o destino dele também. E mais ainda, a herança de Cristo é a herança dele também. Diga glória a Deus. Você não consegue, você precisa de meditar nessas verdades. Porque isso, Paulo diz, isso é tudo que importa. O mundo acha que o que importa é você fazer uma boa reformada, educada, mudar seu comportamento. Preste atenção, educação só não resolve. Não adianta você educar alguém, é preciso mudar a vida dela, a natureza dela. Está me ouvindo? Por isso que Paulo diz que o novo nascimento é que importa. O novo nascimento é que importa. Deixa eu dar uma ilustração, já estou encerrando. Vamos supor que eu tenho um cachorro. Na verdade eu tenho mesmo um cachorro. Vamos supor que eu tenho um cachorro e gosto muito, eu amo esse cachorro profundamente. E eu quero fazer desse cachorro meu filho. Eu então começo a educar esse cachorro para se comportar como filho. E eu passo a ensinar para ele a andar sobre duas patas, porque ele é meu filho, tem que andar com duas patas. Eu depilo o pelo dele para ele ter cabelo só na cabeça, porque ele agora, eu quero que seja meu filho. Depois de muito treinamento, eu ensino para ele comer com garfo e faca na mesa. E depois de muito treinamento, ele é capaz até de falar algumas palavras comigo. Ele tem tudo que filho tem.
Ele parece com filho, veste como filho, tem cabelo de filho, comportamento de filho. Qual que é o único problema dele? Ele é cachorro. Está me ouvindo? Está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que parece crente, fala como crente, diz glória a Deus como crente, né? Foi batizado como crente, fez muita coisa como crente, até bebe o vinho e come o pão como crente. Qual que é o problema dele? É que ele não nasceu de novo. A natureza dele não é de Deus. Olha para cá. No céu, Deus não quer só pecador. Deus não quer pecador perdoado. Mas tem outra coisa também que é verdade. No céu só vai entrar quem for filho. Está me ouvindo? No céu só entra se for filho. E qual que é o único jeito de ser filho? Hoje você não é filho, se você nasceu só de Adão. Mas se você creu em Cristo, você é feito filho de Deus. Pega aí a sua Bíblia. Vamos ler pelo menos um versículo que eu amo muito na palavra de Deus. João capítulo 1, verso 12. João 1, 12. Tem que abrir a Bíblia. Se você não tem Bíblia, pode ler no projetor. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feito o quê? O que tem que fazer? Tem que cumprir a lei? Tem que fazer boas obras? Tem que fazer o quê? Receber. O que é receber? É crer no sacrifício da cruz e na ressurreição de Cristo. É crer que Ele não morreu por causa dele mesmo, morreu por causa de você. Quando você recebe a Cristo, você ganha o poder de ser feito filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Diga: eu recebi o Senhor Jesus, por isso eu recebi também o poder de ser feito filho de Deus. Diga: porque eu creio no seu nome. Diga: eu creio que Ele veio em carne e morreu pelos meus pecados e ressuscitou para ser a minha vida. Diga: por causa disso eu nasci de novo. Diga: sou nova criatura. Diga: eu estou em Cristo, as coisas velhas já passaram. Diga: eu creio que este é o centro do cristianismo. Aleluia. Ser nova criatura, este é o centro. Ser nova criatura. Você hoje vai participar da mesa do Senhor, porque você é nova criatura. Só pode sentar na mesa os filhos. Quem não é filho não pode sentar, porque é mesa só para os filhos. Os filhos podem sentar. Quantos aqui foram feitos filhos de Deus? Se você nasceu de novo, você agora é justo. Você não é só um pecador perdoado, você é um filho de Deus que carrega a justiça de Cristo. Eu vou repetir isso no seu ouvido até o Senhor te dar luz completa dessa verdade. A justificação não é uma embromação, não, um faz de conta. O brasileiro adora isso, né? Faz de conta que você é justo. Deus está fazendo de conta. Que eu não ser justo, mas eu não sou não, mas Ele está fazendo de conta. Justificação não é faz de conta não, filho. É uma experiência espiritual. É novo nascimento. E Paulo diz: paz e misericórdia sejam com todos aqueles que andarem segundo essa regra. Sabe o que é bom? A palavra regra aqui é cânon no grego. E não é por acaso que os livros do Novo Testamento são chamados de cânon do Novo Testamento. Sabe o que significa isso? Feliz é o Israel de Deus, é o povo de Deus, porque nós andamos segundo a regra do Novo Testamento, o cânon sagrado. Para nós o que importa não são as coisas exteriores. Para nós o que importa não são cerimônias. Para nós o que importa é desfrutar da realidade do novo nascimento, tendo Cristo residente dentro do nosso espírito. Quantos dizem glória a Deus nessa manhã? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor. Os servos vão se posicionar aqui à frente. E enquanto nós cantamos um cântico, eles vão distribuir. Mas primeiro eles vão se posicionar aqui na frente.
Quantos realmente foram abençoados nesse semestre com esse estudo da palavra de Deus? É muito importante que você rumine essas verdades. Não deixe que ela se perca na sua vida. Não deixe que ela dilua. Medita nelas. Fala delas na sua célula. Lembra os irmãos constantemente a respeito delas. Por isso o Senhor mandou que nós celebrássemos a ceia, para nós não esquecermos destas verdades. E feliz é aquele que crê nessa regra que Paulo colocou no final. O que importa é nascer de novo. Fala para o seu vizinho, fala: irmão, que bom que estou em casa. Eu estou junto com irmãos que nasceram de novo, do Espírito Santo de Deus. Podem distribuir o pão e o vinho. Segure com você, vamos participar juntos. Os teus olhos